Boa tarde, pessoal. Me chamo Juan Azevedo e hoje eu trago esse tema explorando recarga gerenciada de aquíferos, fundamentos e aplicações, como soluções e estratégias para a sustentabilidade hídrica, tá? Bom, antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre nós, né, na Water Service. Nós, da Water Services, oferecemos serviços em recursos hídricos e meio ambiente. Nós temos uma equipe altamente especializada, experiente, e temos cases de sucesso com projetos desenvolvidos no mundo inteiro. Basicamente, nós temos três pilares: trabalhamos com serviços, produtos e treinamentos, como por exemplo, também esses webinars, né, que aqui eu apresento para vocês. A empresa, no Brasil, né, físicas, uma em Belo Horizonte, outra em Florianópolis, e também temos duas sedes internacionais, né, uma no Cazaquistão e outra no Canadá, tá bom? Bom, aí são os valores da empresa, né? Basicamente, nós prezamos por uma qualidade técnica, assim como diz o nosso nome, né? Estamos sempre alinhados com as melhores tecnologias, né? Buscando sempre inovações e, claro, o sucesso do nosso trabalho é o sucesso, entregar o melhor produto, né? E ter o sucesso do cliente, né? Então, esses são nossos valores, tá? Então, a gente alinha ciência, tecnologia e sustentabilidade para oferecer o que há de melhor em termos de recursos hídricos, hidrogeologia, hidrogeoquímica, gerenciamento de dados e tecnologia. Como eu falei, temos três pilares. Basicamente, um dos pilares que chamamos são a parte de treinamentos, né? Que aí nós podemos dividir entre cursos, webinars e workshops. Aqui à direita, né? Vocês conseguem ver algumas imagens, inclusive de ah, eventos internacionais que já promovemos aí, né, temos de treinamentos de modelagem numérica, por exemplo, ou mesmo eventos nacionais, com uma ampla participação aí da indústria e de muitos setores interessados, né, entre eles a mineração, que também é um cliente importante que nós temos, um segmento importante. Bom, em relação aos produtos, nós somos representantes da Waterloo Hydrogeologic, né, que tem essa suíte de softwares aí que você podem ver acima. O carro-chefe aqui, né, seria o HGA e o Visual Mode Flow, e também complementam o Aquifer Test e o AquaQueen. AquaQueen também, que é um software de análise hidroquímica, né, digamos assim. Bom, também representamos a Bentley, que eles basicamente, né, trabalham aí com a parte de geotecnia, com essa suíte de softwares aí do Plaxis e também do Gint. E somos representantes e distribuidores dos data loggers, né, e os transdutores de pressão da Van Essen, né. Basicamente são equipamentos muito vendidos aí para monitoramento de águas subterrâneas, tá? Bom, então, agora de fato falando do webinar, né, eu trago aqui uma breve introdução sobre o tema, depois a gente vai passar por uma agenda do que a gente vai tratar hoje, e sequencialmente nós vamos dar continuidade no assunto, tá? Então, basicamente, o que eu quero destacar é que, assim, a recarga gerenciada, ela encontra um cenário, como nós sabemos, né, de mudanças é, no mudanças globais, mudanças climatológicas e uma crescente demanda pelo uso da água doce, né, por assim dizer. Então, frente a essa, digamos assim, esse estresse hídrico a nível global, a recarga gerenciada aparece como uma alternativa e, em muitos casos, a melhor delas, melhor alternativa, né, para complementar o fornecimento de água, melhorar a água, porventura, né, que esteja contaminada, assim como também pode encontrar outros benefícios adicionais, né, como eu destaco aí,
Por exemplo, a gente pode reduzir o risco de inundações, gerenciar águas pluviais, né, águas de chuva, mitigar ou controlar a subsidência, né, que seria basicamente aquela, digamos assim, né, quando o terreno ele começa a colapsar, né, e também, e aí é muito importante isso em ambiente costeiro, a redução ou mesmo, digamos assim, a eliminação, né, da cunha salina adentrando no continente, tá? Bom, como eu falei, o roteiro da nossa apresentação, ela vai seguir basicamente esses temas aqui, que agora apresento. Então, eu vou dar uma visão geral da recarga gerenciada de aquíferos, vocês vão ver muitas vezes essa sigla, né, RGA, então basicamente é recarga gerenciada de aquíferos, qual o papel é, da recarga gerenciada de aquíferos frente a essas mudanças que agora há pouco eu falei, e também, né, pensando num cenário de ESG, de sustentabilidade, resiliência realmente na gestão de recursos hídricos. Vamos falar sobre os principais tipos e as tecnologias aplicadas. Vamos comentar também sobre quais digamos assim, as dificuldades, as necessidades para cada uma dessas tecnologias, né? Como que é preciso fazer um completo estudo e entender todos os riscos envolvidos em cada um dessas tecnologias. E aí eu vou também ilustrar um pouco sobre exemplos, né, cases de sucesso aí mundo afora, e alguns inclusive dentro do Brasil, né, no nosso território, que muitas vezes a gente não conhece ou não chama como recarga gerenciada, mas assim são. Bom, antes de mais nada, eu preciso falar sobre balanço hídrico clássico. Eu sei que essa figurinha aí do ciclo da água pode parecer, né, meio repetitivo para muitos de vocês, mas é sempre preciso ressaltar que o balanço ele é um sistema integrado, né, retroalimentado por basicamente, se a gente conseguisse resumir isso por entradas e saídas de água, que são das mais diversos tipos, e a ação antrópica, evidentemente, ela também ocasiona mudanças nesse balanço, né? Ao passo que, por exemplo, uma área mais impermeabilizada, como grandes centros urbanos, ela tende a ter uma taxa de recarga, né, assim, reduzida, por assim dizer. Ao mesmo tempo, cenários de escassez hídrica, né, cenários mais limítrofes, ou mesmo, por exemplo, grandes inundações, tendem a dificultar o processo de infiltração e facilitar outros processos, como, por exemplo, como eu falei, em caso de inundação, escoamento superficial, né? Quando a gente fala em termos hidrológicos, a gente fala de runoff, né, da saída de água da bacia. É preciso dizer que esse é o esquema clássico, como eu trago aqui no texto, né? Então, esse esquema clássico, basicamente, ele é utilizado muitas vezes para poder, digamos assim, ceder uma outorga de água subterrânea, fazer um cálculo de recarga e de recursos renováveis, mas muitas vezes o aquífero ele se comporta de forma transfronteiriça à bacia, ou seja, ele se estende além dos limites da bacia hidrológica superficial, ao mesmo tempo que existem outras fontes de água que estão aí disponíveis e muitas vezes a gente não considera essas fontes, né, como água de reuso ou mesmo essas águas pluviais, como eu falei agora há pouco. Então, tudo isso, quando eu falo esquema clássico, é para remeter o seguinte: é preciso trazer uma nova visão a esse balanço hídrico, tá? Bom, então como eu trouxe agora o balanço hídrico, né? Eu preciso também agora mostrar um pouco sobre como é que isso interage no meio ambiente e por que que a ecossustentabilidade tem tudo a ver com água subterrânea, né? Então, basicamente, a gente está vendo aqui um cenário em que a boa parte da precipitação infiltra, tá? E aí essa infiltração, ela vai ter um caminho natural para o seu exutório, que aqui no caso será esse rio, né? É, e ela alimenta o curso d'água. Muitas vezes os rios, né, são perenizados em função das águas subterrâneas e, digamos assim, a escassez dessa água no sistema vai fazer com, entre outras coisas, com que toda uma biota seja prejudicada, a possibilidade, né, da perenização daquele rio também seja prejudicado. Então tudo isso tem a ver com a água subterrânea. É preciso dizer sempre, claro, que existem rios, por exemplo, que recarregam aquífero, né? Digamos assim, é um sistema
diferente do que a gente está tratando aqui. E existe, evidentemente, a sazonalidade climática, né, que em alguns momentos o rio é fluente e em outros momentos ele é influente. Então, existem essas situações. Pois bem, mas aí quando a gente fala de recarga gerenciada, o que que a gente está falando? Então, basicamente, a recarga gerenciada, ela é um conjunto de operações, né, que nós utilizamos para controlar a água que a gente tem disponível ali no nosso sistema e trazer essa água que outrora está na superfície para dentro dos aquíferos, tá? Ela pode ser tratada como um complemento à recarga natural, né, uma vez que a recarga natural é um processo que a gente costumeiramente, né, está acostumado que aconteça. A exceção, evidentemente, como eu falei, ou muito embora, né, as áreas impermeabilizadas ainda tenham alguma taxa de recarga, mas ela vem a não só complementar de forma, digamos assim, quantitativa, como de forma qualitativa. Então, ela pode melhorar também a qualidade da água, tá? Então, ela é um complemento nesse sentido, qualitativo e quantitativo. E aí, como eu falei, né, água infiltrada, a qualidade dessa água, entre outras coisas, são variáveis de projeto. Quando a gente fala de recarga gerenciada, a gente está falando de projeto, né, um projeto de engenharia, por assim dizer. Então, veja bem, o termo recarga gerenciada, ele confronta a recarga não gerenciada, né? Basicamente, as duas são recargas artificiais, mas existe uma grande diferença, né, na terminologia, o gerenciamento. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando você faz, por exemplo, irrigação de uma área cultivada, né, ou quando você é, por exemplo, de uma companhia de saneamento, tem grandes perdas, né, porque a gente sabe que existem perdas na distribuição de água potável. Então, veja, fossas sépticas, por exemplo, também, né? Tudo isso, ele de alguma forma vai recarregar o aquífero. Agora, nem sempre, e muitas vezes não, vai ser benéfico para o aquífero, seja em quantidade, seja em qualidade. E nesse caso de não gerenciada, muitas vezes a qualidade é o grande gargalo, né? Por outro lado, se eu souber qual é a qualidade da água, quais as interações essa água vai ter no sistema e a quantidade de água que eu devo colocar e o aquífero vai suportar, eu começo a gerenciar esse meu recurso. Então eu entro no termo, né, na terminologia RGA. Tá? Basicamente, eu coloquei aqui 3 tipos, né, que seria uma indução a partir dos leitos de rios, uma infiltração a partir de poços, ou mesmo uma infiltração facilitada na superfície. Vou falar um pouquinho mais disso aqui, inclusive colocando nomes diferentes, mas só para vocês entenderem que são metodologias, digamos assim, diferentes no sentido de que há esse controle, tá? Então, por que que a gente vai fazer a recarga gerenciada? Por que que isso é importante? Bom, esse aqui é um valor que a Unesco traz, no trabalho de 2022, a respeito dos recursos hídricos naturais globais, né? E aí, quando a gente fala de água, e aqui eu estou colocando uma água potável, né? Uma água doce, a gente tem aproximadamente 12 mil quilômetros cúbicos, tá? E um uso ali de aproximadamente 980 quilômetros cúbicos. Agora, veja bem, pode parecer que está confortável, mas não, porque esse recurso ele é concentrado em grandes áreas. E nessas áreas, a demanda já encontra um estresse, né, uma certa escassez. Eu até chamo a atenção aqui que 70% dessa demanda é utilizada na agricultura, e na agricultura, digamos assim, o uso está muito próximo da demanda. Então, muitas vezes, o que é necessário para manter a atividade agrícola, ele sai do sistema, pelo menos no curto prazo, né? Claro que o ciclo da água, a água vai se renovar, vai voltar a chover, evapotranspiração, etc. Mas as plantas, elas têm uma necessidade muito grande de água. Então, a agricultura tem uma carência, principalmente de água subterrânea, maior do que outros setores, que também são, muitas vezes, alimentados tão somente por água subterrânea, né? Como eu falei, essa demanda é o suficiente para provocar uma superexplotação, né, por assim dizer, né, um estresse hídrico no recurso subterrâneo, né. Como eu falei, na maioria das vezes, né, esse uso, né, está concentrado em algumas áreas urbanas e áreas que têm uma atividade agrícola mais concentrada. Então, embora pareça confortável, a coisa não está tão assim. Aqui eu trago também um levantamento feito por esse jornal, né,
que ele utiliza dados do Banco Mundial. Esse jornal ele é administrado pela Universidade de Oxford, né, basicamente, e, e ele traz algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo a quantidade de água doce, né, que é possível ser tirada de cada país por ano, né? Quando a gente olha per capita, a coisa já se configura um pouco diferente, né? Então você pode ver ali que na América do Norte, embora se tenha um recurso até de certa forma abundante, o uso é muito grande, né? Então assim, o contrabalanceamento da coisa mostra que, por exemplo, alguns países, e aí eu não sei se vocês já escutaram esse termo, alguns países eles se tornam até exportadores de água, né? Porque existe realmente um estresse hídrico mais importante, tá? É, esse também é uma figura que mostra algo nessa natureza. Percebam que na região da África, né, principalmente a África subsaariana e no Oriente Médio, a gente tem aí uma disponibilidade muito menor, né, per capita. E aí, quando a gente fala em estresse hídrico, e traduz basicamente todas aquelas figuras que a gente falou agora há pouco, ou mostrou agora há pouco, a gente vê que é o seguinte, olha só, o Brasil e a América do Sul parece até uma situação de certo conforto, mas aí uma figura logo mais vai mostrar que a coisa não está tão assim, e é por isso que a gente tem que ficar antenado, né, com as novas tecnologias, tá? A figura é essa. Então veja, a, em função, inclusive, dos múltiplos usos, em função das, digamos assim, as mudanças climáticas que a gente vem enfrentando, e aí eu não vou entrar no mérito, né, se tem ação antrópica, se é algo natural do sistema, isso não vai fazer nenhuma diferença aqui na nossa conversa. O que a gente está falando existem diferentes regimes pluviométricos que têm acontecido, ao passo que há uma escassez hídrica mais prolongada, e quando há regimes de chuva, são chuvas torrenciais em curtos períodos, o que significa que há uma dificuldade na infiltração. Tá? E basicamente essa dificuldade de infiltração se traduz em uma diminuição na disponibilidade de água para os aquíferos, que é isso que a gente está mostrando aqui. Então, nosso recurso, falando em Brasil, você percebe que tem uma tendência muito grande de queda. Então, a gente está agora no momento de poder pegar, né, retomar as rédeas do jogo e mudar um pouco esse sistema. Tá? Então, esse nosso webinar vai muito de encontro a esse tipo de dado. Tá? Bom, então falamos bastante aqui por que a gente usa a recarga gerenciada, o que seria a recarga gerenciada, mas afinal, no que a gente se apoia? O que a recarga gerenciada ela tem que levar em conta, né? Basicamente, primeira coisa, necessidade, né? E eu acho que isso fica muito claro depois de mostrar todos esses gráficos, né, e figuras. Então, falando em linhas gerais, qual a nossa demanda? O que a gente pode utilizar a recarga gerenciada? Podemos melhorar a resiliência do abastecimento, melhorar a qualidade de água, mitigar a cunha salina, prevenir cheias, né, reaproveitar água de chuva, reduzir a subsidência, que é muito importante em outros países, inclusive a gente vê isso sendo aplicado, e também proteger ecossistemas ribeirinhos. Por que não? Isso é muito importante também, né? Diversas comunidades utilizam desse recurso, assim como todo o sistema, toda a ecologia necessita desse fornecimento de água perene, tá? Então, se nós temos necessidade, o que é que a gente tem que pensar agora? De onde é que vem essa água? Quando a gente fala água aqui, eu vou tratar sempre como recurso ou fonte, tá? Então, de onde vem essa água? Como é a água original, o background do sistema? Quais são as características químicas dessa água, físico-químicas, biológicas e radiológicas? Isso é também importante, tá? A gente está falando dentro de um sistema antrópico, que há modificações a depender do tipo de água, né? Se a gente pode pegar uma água cinza, ou se nós vamos utilizar, por exemplo, uma água que é reciclada ali do processo de esgoto, né? Enfim, de tratamento primário, secundário. Se há uma compatibilidade entre o aquífero, né, que é o nosso sistema de armazenamento, digamos assim, nossa grande caixa d'água, e a água que a gente vai injetar nesse aquífero. Temos que pensar em relação à regulamentação normativa, as normativas vigentes em relação à qualidade da água, então a gente não pode, digamos assim, melhorar a quantidade prejudicando a qualidade, e aí temos que pensar sempre que preciso, né,
como a gente pode fazer um pré-tratamento da forma adequada, tá? Bom, percebam, tudo que eu falei aqui depende muito de hidrogeologia. Então a gente tem que entender como é que esse aquífero, que eu estou chamando aqui de aquífero receptor, ele vai receber essa água, quais as características que ele tem de armazenar essa água, né? E aí, ressaltando novamente, mineralogia, background, afinidade hidroquímica, as condições de uso do solo, se isso pode eventualmente atrapalhar também a recarga gerenciada, entre outras coisas. E aí, entendendo esse tripé aqui, né, esses três pilares, a gente entra no último pilar, que vai ser como é que a gente vai operacionalizar isso. Qual é a tecnologia mais aplicável? Por exemplo, se a gente considerar os tipos de aquíferos, os aquíferos confinados, fatalmente você vai ter que fazer poços de injeção, né, que são os ASR, né, que é Aquifer Storage and Recovery. Se forem aquíferos livres, a gama de processos já aumenta. Então, você pode utilizar bacias de infiltração, poços de zona novadosa, ou dry wells, né, que eles chamam, poços secos, galerias de infiltração, entre outros, tá? Então, tudo isso se resume na recarga gerenciada. Então, agora a gente entende um pouco mais o que seria a recarga gerenciada, o que é preciso para fazer, e agora eu vou exemplificar, tá? Bom, como falei, talvez seja a grande força motriz dessa tecnologia, a resiliência, né, do abastecimento de água. A gente tem que aumentar o fornecimento de água frente a todos esses desafios que nós há pouco falamos, tá? Melhorar a qualidade de água também é preciso. Mitigar a cunha salina é extremamente preciso, é um processo, é uma situação muito complicada e alarmante que nós enfrentamos em várias praias hoje, por exemplo, do Brasil, né, situações em que há comprometimento, inclusive, dos poços, por exemplo, de rede hoteleira, né, que estão salinizados e que custam muito e muito para o tratamento de água, né? Basicamente, você está quase que captando água do mar. Isso passa também por uma questão de gestão que poderia ser mitigada com a RGA. O manejo de águas pluviais, né, a gente tem visto aí cada vez mais essas grandes enchentes, basicamente poderiam, eu não estou dizendo aqui que poderiam ser 100% evitadas, mas poderiam ser mitigadas ou mesmo gerenciadas em função de uma RGA, né, criando, por exemplo, situações em que há grandes bacias de acumulação dentro das cidades, né, inclusive, isso beneficia de tantas outras maneiras, né? Acaba sendo dois usos. Indiretamente, você diminui as enchentes e aumenta ali a recarga dos poços, por exemplo. Também importante, não menos importante, talvez no Brasil a gente não tenha tantos cases, mas a questão do uso da recarga gerenciada para melhorar as condições geotécnicas do solo, né, prevenir rachaduras nas casas, prevenir, por exemplo, colapso aí de grandes estruturas, né, estou falando inclusive de segurança aqui, tá, é uma coisa importantíssima, a gente tem situações como essas acontecendo no Brasil, e no mundo afora isso é muito comum, seja, por exemplo, por um uso muito prolongado né, persistente da água subterrânea, causando grande depressão nos níveis da água, ou por outros motivos que sejam, mas que em função, digamos assim, né, do nível da água estar muito baixo, há uma instabilidade no solo, tá? Então a recarga gerenciada pode ser usada nesse sentido também. E aí, como eu falei, a proteção dos sistemas ribeirinhos, que é extremamente importante, né? A gente vai por exemplo, para o Nordeste brasileiro, em que ah, as águas aluvionares, né? Os aquíferos aluvionares, ou seja, aqueles que situam-se ao longo ali, as bordas dos rios, sejam eles perenes ou não, são muitas vezes a grande fonte de água, né, ao longo do ano para essas comunidades, né, e aí a agricultura familiar, né, e tantas outras atividades que são mantidas em função, digamos assim, de uma recarga que pode ou não estar acontecendo nesses aquíferos, tá? Que são mais rasos, tá? Mas que têm uma boa capacidade de armazenamento. Bom, como a gente falou agora há pouco, a gente tem que entender que a água é um recurso, tá? E essa água tem que vir de algum lugar. Não dá para criar ela facilmente, né?
No esquema clássico, basicamente nós usamos essa água, tiramos de algum lugar, potabilizamos, é, essa água vai gerar um resíduo e nós tratamos aquele resíduo e descartamos de volta no meio ambiente, seja no emissário submarino, seja no outro efluente, né? Aliás, seja no outro córrego. Mas, percebam, nós estamos, de certa forma, embora você possa pensar, poxa, mas é o ciclo hidrológico natural. Sim, é. E a gente não está aqui indo confrontando essa lógica. A gente está dizendo o seguinte: existe uma água doce, se a qualidade atende ou não, isso é outra questão que tem que ser tratada, mas existe uma água doce que está dentro da sua bacia, dos seus limites físicos, que de alguma forma você está jogando fora, tá? Quando a gente fala também no esquema clássico, a gente fala que isso está dentro da própria bacia e a gente também trata a água subterrânea dentro da própria bacia. Uma gestão eficiente deve considerar conexão de redes, transferência entre bacias, o cultivo da água de chuva, tá? Tem países aí no mundo afora, salvo engano, Chile ou Peru, inclusive é uma necessidade, para casas novas, né, que seja feita captação de água de chuva. A dessalinização é uma realidade em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, e a reutilização indireta também. Então, tudo isso é uma fonte de recurso que a gente também tem que pensar aqui. Bom, então o sistema natural a gente tem que conhecer. A gente já falou sobre isso, falamos muito do aquífero, mas a climatologia também é importante. Então, do aquífero a gente tem que conhecer a infiltração. Aí eu chamei aqui de TKS, a transmissividade, condutividade e armazenamento, né? São, para quem trabalha com hidrogeologia, está mais familiarizado. Mas se a gente for falar de climatologia, tem uma gama de outras coisas que a gente também tem que saber. Então, pluviometria, temperatura, radiação solar, e aí vai, né? Conceitos agronômicos também são importantes, como a capacidade do solo, ou seja, quanto o solo retém de água, ponto de murcha e reserva útil, tá? Então, assim, vamos pensar o seguinte, é um balanço, tá? Se a gente quiser que aumente a quantidade de água, só tem duas formas. Água disponível para o sistema. Ou a gente diminui as retiradas, o que é difícil, não é impossível, mas é difícil, ou a gente atua sobre as outras formas que a água está saindo. Evapotranspiração, o runoff, como eu falei mais cedo, né? E começa a reaproveitar melhor essa água. Bom, aspectos qualitativos. Não menos importante do que aquilo que eu falei anteriormente, é preciso pensar que as águas que a gente está tratando agora são águas que podem vir de diversas origens e com diversas qualidades. E as qualidades, né, elas têm que estar em consonância com a qualidade natural, ou seja, background. Muitas vezes é uma dificuldade, inclusive, fazer esse tipo de estudo, né? É preciso ter uma empresa especialista que faça esse tipo de estudo. E as fontes de poluição, quando acontecem ou quando existem, né, elas podem ser de diversas formas, podem ser difusas, lineares, podem estar em grandes áreas ou mesmo em pequenas áreas, podem ser componentes, né, persistentes no meio ambiente, ou mesmo componentes que a gente chama aqui de interesse emergente, né, que são diversos componentes que são, assim, complicados realmente de tratar, tá? Então, tudo isso é importante ser considerado quando a gente fala sobre recarga gerenciada. Pois bem, então agora a gente tem que falar das tecnologias, tá? Entre as tecnologias, eu vou pincelar um pouco aqui, falar das classes principais, digamos assim, e aí eu vou começar aqui com as bacias de infiltração, tá? Dois exemplos no mundo, um primeiro no estado de Washington e no Oregon, nos Estados Unidos, no aquífero Johnson, né? E outro aqui nas barraginhas de Minas Gerais, por exemplo, né? Então, basicamente, você escava ali o solo, você diminui aquela, digamos assim, a espessura daquela zona não saturada, então já é uma primeira grande vantagem para a infiltração, assim como você facilita com que a água se acumule naquele ponto. Então, ele fica infiltrando devagarzinho ali e vai criar pontos de recarga ao longo do aquífero, tá? Uma outra tecnologia bem interessante seriam as estruturas de retenção. Eu trouxe aqui um exemplo que seria uma barragem subterrânea, não sei se seria o exemplo mais aplicável mundo afora, mas é um exemplo, por exemplo, genuinamente brasileiro, a gente utiliza muito isso aí, no Nordeste brasileiro, isso é muito difundido, né, essa tecnologia, e há dezenas de anos.
Então, lembrem que eu falei que muitas vezes a gente faz recarga gerenciada e nem chama assim. É uma recarga gerenciada. Basicamente, você escava o leito do rio, coloca ali uma manta que cause, né, digamos assim, um anteparo, um impedimento daquele escoamento, e você facilita a infiltração, o processo de infiltração, tá? Uma outra tecnologia bem interessante seria utilizar poços secos, né, poços na zona vadosa, para injeção desse tipo de água, tá? Isso para aquíferos livres funciona muito bem. Inclusive tem cases mundiais interessantíssimos que foi feita uma compilação de poços secos na região, ou seja, poços que poderiam estar tamponados ou não, muitas vezes até causando algum tipo de contaminação. Esses poços foram estudados, né, digamos assim, da forma que era possível de ser reaproveitado. Esse é um caso, por exemplo, que eu estou até mostrando esse estudo aqui piloto, e a água foi injetada via poço. Então facilitou muito a recarga acontecer, tá? Então, isso aqui é uma possibilidade que, olha só, eu estou colocando inclusive aqui uma possibilidade utilizando o que se já tem de infraestrutura, né, que são os poços já construídos. Por outro lado, quando os aquíferos são confinados, né, quando eles têm aquela, digamos assim, uma camada confinante, a tecnologia mais aplicável vai ser os poços de injeção que eles costumeiramente chamam, né, de ASR, tá? Vocês vão ver muito essa sigla por aí também. Que basicamente você rompe essa camada impermeável, né, e você injeta água lá embaixo, no aquífero principal, né, nesse aquífero confinado, e aí no momento futuro, né, que pode ser daqui, por exemplo, a 1 ano ou 6 meses, você pode captar aquela água no mesmo poço ou em um outro poço, por exemplo, mais ajusante, tá? Uma outra tecnologia bem interessante é essa de galerias de infiltração, tá bom? Basicamente, ela combina um pouco daqueles outros sistemas que a gente falou agora há pouco, né? E basicamente, você cria ali um grande reservatório que ele facilita a infiltração acontecer num nível mais próximo da zona freática, né? Do nível do aquífero, tá? Isso é, inclusive, um exemplo na Califórnia para controle de cunha salina. Olha só que interessante, né? É, e aí, falando, inclusive, remetendo aquele primeiro exemplo que eu mostrei, das balsas de infiltração aqui, esse é um exemplo catalão, exemplo realmente, um case de sucesso lá na Espanha. Eles tratam água numa estação, né, de tratamento de esgoto, né? Essa água tem um tratamento todo controlado, né? E eles criam vários bacias de infiltração, basicamente escavados no solo mesmo, ali num solo aluvionar, e eles captam essa água infiltrada, né? Em poços que se localizam em uma porção mais ajusante. Esse estudo levou dezenas de anos para ficar pronto, mas os benefícios eles vão se estender gerações e gerações à frente, tá? Esse exemplo aqui, ele vai servir para a gente falar um pouco sobre a zonificação geoquímica, né? Então, tem a interação da água infiltrada, a água nova com a água do sistema, gera ali diversas reações, entre elas, reações do tipo redox, tá? E alguns micro-organismos que podem vir para o bem ou para o mal, eles acontecem. E isso tem que ser estudado, tá? Um exemplo catalão que é interessante também, porque eles mostram como isso acontece em diferentes zonas, né? Existem zonas que acontecem processos diferentes, físico-químicos diferentes. Então, isso mostra que é preciso fazer um estudo hidrogeológico apurado, tá? Porque perceba, muitas vezes os micro-organismos podem até ajudar a melhorar a qualidade da água, tá? Bom, aqui é só dando mais um exemplo, que parece um pouco aquelas balsas de infiltração, né, do lado esquerdo aqui, muito parecido, também zonas de mistura, e enquanto o lado direito, desculpa, mostra uma recarga mais pontual em função do ASR, né, poço de injeção, num aquífero confinado, tá? Também ocorre em zonas de mistura. É possível utilizar algumas tecnologias, né, dentro do próprio pré-filtro para a gente operacionalizar isso e fazer com que aconteçam menos zonas de misturas, tá? Criar uma zona tampão ali e tal, isso melhora muito também as condições. Um ponto importante quando a gente fala de poços é que esses poços, e aí eu tô falando todo tipo de poço, tá? Mas quando fala de poços de recarga gerenciada, a gente precisa dizer que existe ali, primeiro, um fluxo que muitas vezes se torna turbulento, né, dentro daqueles estações filtrantes. Isso injeta um oxigênio novo no sistema, digamos assim, e aí facilita
bactérias, né? E aqui eu estou citando um exemplo de ferrobactérias. Essas ferrobactérias, elas tendem a, digamos assim, precipitar, né, nessa zona filtrante, né, na zona em que a água estaria entrando, e isso pode, se não bem estudado e não bem tratado, fatalmente causar um grande impacto no seu projeto, tá? Então, assim, não é só furar o poço, perfurar o poço, construir lá a obra e injetar água, não. Tem que pensar o que vai acontecer, quanto tempo isso vai acontecer e se vai acontecer ou não, né? E aí existem várias tecnologias para fazer isso, estudos hidrogeológicos, por exemplo, que nós fazemos aqui, com Fixie e tantas outras formas de poder simular, inclusive, isso no tempo, tá? Aqui é só dando mais um overview em relação à quantidade de contaminantes que a gente tem aí no mundo afora, né? Vírus, bactérias, pesticidas, enfim, outros fármacos que existem por aí. Os nitrogenados, que é muito importante, tá, gente? Esse mapinha aqui que vocês veem ao lado esquerdo, deixa eu colocar o apontador, mostra inclusive regiões em que há uma grande quantidade de nitrogenados, né, que são compostos importantíssimos e perigosíssimos, né, muito em função inclusive da ausência de saneamento, tá? Bom, outro ponto bem interessante, quando a gente vai calcular é, a perenidade, a sustentabilidade do nosso projeto, principalmente quando a gente vai falar de poços de injeção, é calcular a recuperabilidade, tá? O que seria a recuperabilidade? Essa é a grande pergunta, né? Para quem trabalha com hidrogeologia, eu tenho, talvez até nem não cause muita estranheza. Basicamente, é a recuperação que o aquífero tem. Basicamente, o quanto você injeta de água e o quanto ele permite de armazenar, tá? E o quanto não vai se perder, digamos assim, no fluxo, né? Numa situação em que você está, digamos assim, pensando em operação, tá? Bom, é possível fazer esse cálculo de diversas formas, de formas analíticas e também com modelagem numérica. Então, uma empresa, que você eventualmente vai contratar para estudar esse tipo de trabalho, né? Antes mesmo de fazer um posto piloto, que também é importante fazer, ela pode partir para uma modelagem numérica acurada, né? E aí essa modelagem numérica ela pode mostrar diversos cenários, inclusive a disposição dos postos, por exemplo, tá? E por que isso é importante? O ASR, como eu falei mais cedo, né, essa sigla, é basicamente, né, injeção de água via poço, e no momento futuro a gente pode recuperar essa água injetada, ou pelo menos parte dessa água, com bombeamento dos mesmos poços ou de outros poços. Bom, percebam que aqui, essa figura é bem interessante, ela mostra que num dado momento você injeta água, a direção do fluxo, ela, né, segue como se fosse que, vamos supor que aqui seja sul, né, para sul, e a água injetada, ela meio que vai se dispersando. É uma tendência natural da água. Isso é natural. Ao mesmo tempo, quando você faz a captação de água, você capta uma água que vem a montante, e já não é mais a mesma água que você injetou, assim como parte da água que você injetou que está aqui a jusante do poço. Então, vejam, você aproveita alguma coisa, mas nem tudo. Se for o mesmo poço, o aproveitamento é menor. Se for um poço mais ajusante, o aproveitamento é maior. Então, imagine que o poço de injeção está aqui mais acima, né, mais a norte, e o poço de captação está mais a sul. Então, o aproveitamento né, se torna bem melhor em função de que a água injetada, nesse ponto mais a montante, ela tende a seguir esse caminho de fluxo. Mas existe uma zona de mistura, tá? E aí o termo seria uma água nativa e a água injetada. Existem alguns cálculos, eu vou passar mais rapidamente aqui, isso aqui não é o mérito da coisa, mas é só para mostrar que existem várias formas de calcular o quanto se perde de água, se a gente estiver pensando em projeto, as perdas são importantes, e o quanto que nós estamos captando de água nativa. E a proporção disso mostra a recuperabilidade, que justamente é algo a ser considerado nos nossos projetos. Veja, você está injetando água para utilizar essa água de alguma forma, né? Se você recupera pouco, seu projeto talvez não seja tão importante, tão interessante daquela forma, melhor dizendo, né? E aí você pode repensar a sua tecnologia. Aqui é só também uma imagem para mostrar o quão é importante a modelagem numérica, nesse caso aqui para o ASR.
né, que é uma das formas da recarga gerenciada, justamente mostrando como é que acontece a mudança do fluxo em função da injeção de poços aqui, né? Aqui você vê uma imagem 2D, na verdade todas são 2D, mas aqui um colorido que chama mais atenção, né? Como se fosse assim realmente uma dispersão que aqui tá? Uma dispersão de algum tipo de contaminante, né? Ou melhor, de algum tipo de qualidade de água diferente da água anterior. E aqui também tem outros casos que também mostram como é que se comportam as linhas de fluxo, tá? Só dando continuidade, mostrando como é interessante a gente fazer modelagem numérica quando a gente vai falar de recarga gerenciada, seja com ASR, seja com outra tecnologia, né? Porque a modelagem, ela te dá números, tá? E aí, quando eu falo números, não só de quantidade, mas também de qualidade. Você pode simular diversas coisas hidroquímicas dentro dessa modelagem. Permite estabelecer cenários de causa e efeito, cenários futuros, né? Como é que isso vai impactar, seja positivo ou negativamente. A gente pode combinar diversos modelos, inclusive modelos superficiais. Nós aqui, por exemplo, trabalhamos com expertise, né? Com esse tipo de combinação, que fazem modelos não só hidrogeológicos, mas também modelos hidrológicos. Mas assim, isso tudo passa por um bom estudo anterior, né? A gente brinca muito que é botar a bota realmente no campo, ir lá, levantar dados de campo, fazer análise de solo, fazer testes de infiltração, que também temos, por exemplo, essa expertise, para só depois chegar num bom modelo. O modelo, ele é a representação de forma simplificada da natureza, né? A gente não vai conseguir 100%, mas para isso acontecer, a gente tem que ter a gama de dados necessários para tal. Esse aqui é, inclusive, o modelo daquelas balsas de infiltração que eu mostrei, né? O grupo lá da Catalunha, eles trabalham lá com esse tipo de abordagem. É um modelo InfiFlow que mostra como é que o nível da água varia em relação ao tempo frente a cada nova injeção de água. E aí agora eu não estou mais falando dos poços de injeção, e sim de bacias de infiltração, tá? Um case de sucesso da WST, inclusive, foi apresentado na Califórnia pelo nosso CEO. Foi um estudo com utilização de água, né, no aquífero na região da Lagoa dos Ingleses, lá em Santa Catarina. E justamente, entre outras coisas, ele mostrava, esse trabalho mostrou como a recarga gerenciada, né, ela poderia melhorar, digamos assim, a qualidade de água desse aquífero, tá? Isso foi apresentado na Califórnia, né? Que tem a Califórnia, eles têm diversos estudos a respeito disso, inclusive com frente à subsidência, como eu falei, mas ele foi apresentado, inclusive, para mostrar que, olha só, a água, por exemplo, do tratamento de esgoto, né? Que lá eles fazem isso de forma exímia, ela pode também ser utilizada para melhorar a nossa sustentabilidade hidrogeológica, né? Hídrica. Mas isso tem um custo, tá, gente? E quem é que vai pagar esse custo? Que custo é esse? Então, o custo depende de várias coisas. Primeiro, a, de onde é que vem essa água? Como eu falei, você pode reciclar, né, do sistema de esgotamento sanitário, por exemplo, ou você pode aproveitar a água da chuva, né? E aí é meio que óbvio, mas as águas naturais, até porque você não precisa de tanto tratamento, elas têm um custo menor. E veja, tudo que eu estou colocando aqui, eu nunca vou descartar um sistema, uma tecnologia em detrimento de outra. Não, a gente está falando aqui que tudo tem que ser feito trade-off, né? Uma relação de custo-benefício. Uso final. Então, para que vai ser feito esse consumo, né? O consumo humano, geralmente, ele exige uma qualidade de água melhor, né? Por exemplo, a atividade agrícola, então, por conta disso, tende a ser um pouco mais caro. A tecnologia, os poços de injeção tendem a ser os mais caros. Em contrapartida, se você, por exemplo, for lá e construir uma barragem subterrânea, vai ser mais barato, porque a água já estaria disponível no sistema, a qualidade da água você fatalmente não vai mudar muito, e não vai precisar de um tratamento prévio. Então, tudo isso tende a tornar, né, a tecnologia aplicada ali mais barato. A escala, também meio que óbvio, mas assim, grandes projetos vão levar custos maiores. E aí esse talvez seja a grande surpresa, a renda do país. Por incrível que pareça, países de mais desenvolvidos, por assim dizer, né, de mais alta renda, eles tendem a ter projetos mais caros que países com uma renda menor, tá?
Esse mesmo estudo, que foi um estudo, inclusive, publicado na Water, né, revista internacional de renome, um trabalho do Ross, 2022, ele mostra exatamente isso que eu mostrei agora há pouco, exemplificando, olha só, é, águas recicladas, elas tendem a ter custos bem mais altos para implantação, tá? Aqui são um número de cases, né, de cada estudo desse, veja que ele pegou muitos estudos. Então, assim, recarga gerenciada é uma realidade no mundo, é uma realidade inegável no mundo, tá? E aí, esses esquemas, né, como eu falei, de anteparo nos leitos de rios, fatalmente vão ser os mais baratos. Agora, veja, isso aqui não está desclassificando, desqualificando esse tipo de sistema, de tecnologia. A gente só tem que avaliar se é aplicável para o nosso caso. E se aplicável, quanto tempo isso vai durar, tá? Quanto tempo isso vai se pagar, quem vai pagar essa conta? Bom, então, como é que a gente aplica a recarga gerenciada nos recursos hídricos? Primeira coisa, vamos partir do princípio da equidade. Vamos reconhecer todas as fontes de água existentes e não vamos priorizar nenhuma delas. Vamos colocar tudo em cima da mesa. Vamos avaliar todas as possibilidades, tá? Vamos ser eficientes. A gente tem que agir sob demanda, e a demanda ela existe, mas a gente tem que realizar, sim, os melhores estudos possíveis, utilizando as melhores tecnologias, né, possíveis, porque isso vai se traduzir depois em uma eficiência e um melhor custo-benefício. A gente tem que integrar todas as possibilidades, como eu falei, né, ser sustentável no sentido de tratamento de água, reutilização dessa água, e é sempre muito importante que todas as decisões sejam descentralizadas com ampla participação, como rege a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? E aí eu estou falando dos diversos atores, dos diversos stakeholders que estão contemplados nessa política. Tá bom, mas agora vamos recapitular. Por que que é importante a recarga gerenciada? Por que que ela faz parte do nosso futuro, né, em termos de recursos hídricos? E como é que nós vamos agir daqui para frente? Primeira coisa, assim, não dá para desassociar, né? Água e aquífero. A gente tem que saber o tipo de aquífero, como é que ele se comporta, quais as condições de entrada e saída de água nesse sistema, qual é o fluxo, qual é a hidrodinâmica, quais os possíveis impactos, sejam eles positivos, sejam eles negativos, dentro desse aquífero. Qual é a hidroquímica natural, qual é a hidroquímica que vai acontecer frente à indução dessa recarga. Quais os tratamentos nós precisamos colocar dentro do nosso projeto. E tudo isso vai se traduzir numa avaliação econômica. Quem se beneficia? É o meio ambiente, a população, é uma atividade, né, a indústria, a agricultura, que seja. Quem vai pagar essa conta? Qual o investimento? Inicialmente, existe isso. Quem vai pagar essa conta, seja CAPEX ou OPEX, né, ou seja, a implantação ou operacionalização do sistema, isso tem um custo, por mais ínfimo que possa parecer em alguns sentidos, em alguns casos, mas existe o custo. Qual é a validade do seu projeto? Os projetos de recarga gerenciada eles tendem a ter entre 30 e 50 anos, pelo menos, de validade, digamos assim, tá? E fazer o trade-off. Como eu falei, a gente tem que colocar tudo em cima da mesa e decidir o que é que nós vamos utilizar daqui para frente. Então, resumindo, é preciso fazer uma boa avaliação, bons estudos hidrogeológicos. Isso, né? Durante isso, nós iremos garantir fornecimento de água de forma sustentável, uma boa qualidade para diversas gerações. Então, a gente não pode pensar no hoje, tem que pensar no futuro, tá bom? A gente tem que sempre atuar de forma participativa. Todas as pessoas que puderem e devem ser envolvidas frente à política nacional, elas devem ser consultadas. E nós temos que encarar de frente algumas dificuldades, sejam elas legislativas, né, inclusive rever a legislação, se for o caso, se for possível, né, atuar dessa forma. E, quem sabe, né, até pensar em termos de incentivos, políticas de incentivos para esse tipo de prática consciente. A gente não está falando aqui de injetar água de qualquer jeito. A gente tem que fazer um estudo para fazer isso acontecer. Mas
uma intervenção pública seria muito interessante nesse sentido, né? Porque aí é a política de ganha-ganha, todo mundo está ganhando, seja o ecossistema, seja o próprio órgão, né, competente, ou mesmo aquele que vai se beneficiar de forma mais próxima disso, tá bom? É, eu chamo a atenção aqui só porque, assim, quando a gente vai olhar relatórios internacionais do uso da água, sobretudo quando a gente fala de hidrogeologia, de recursos hídricos subterrâneos, de aquíferos, a Unesco, a ONU, batem sempre na mesma tecla. A recarga gerenciada estaria no top 3, se não no top 1 de muitos dos cases de sucesso mundo afora. E aí, quando a gente fala de recarga gerenciada, nos últimos 60 anos aumentou 10 vezes o tipo de uso. E ainda poderia aumentar muito mais se a gente tivesse, digamos assim, né, uma visão mais holística, uma visão mais aplicada a esse tipo de sistema, tá? Então, o futuro é recarga gerenciada, né? Quer queira ou quer não. Aqui eu trago algumas referências, depois a gente vai mandar um material de apoio para vocês, mas é só para também, né, ilustrar aqui. Todas as referências estão no site da Unesco, tá? Mas todas mostrando que a recarga gerenciada, né, frente aos estresses hídricos, frente à pegada hídrica, frente às mudanças climáticas, ela é, né, uma tecnologia que, em muitos casos, eu diria até que, assim, ela é indispensável, tá? Então é preciso começar a virar a chave, começar a pensar nisso, para que a gente coloque isso, né, adiante e aplique isso no nosso dia a dia. Bom, eu sou Juan Azevedo, como falei para vocês, sou hidrogeólogo sênior e modelador aqui na Orecefs. Aqui segue o meu contato, como também o contato da nossa companhia, e nós estaremos aqui sempre disponíveis, né, para debater sobre ciência e para entregar, claro, sempre com melhor responsabilidade, né, o melhor custo-benefício para nossos clientes, aquela que seja a melhor solução frente aos desafios de recursos hídricos e hidrogeologia, tá?